Olá, estamos iniciando hoje o nosso Sala de Visitas e o nosso convidado é o Padre Tarcísio, da Arquidiocese de São Paulo e pároco da Igreja Santa Isabel. Padre, tudo bem? Tudo bem, minha saudação aos telespectadores aqui do programa, minha saudação ao Chagas. Tarcísio, a nossa ideia é conversar com você, que é uma pessoa experiente, já trabalhou com juventude, com adolescentes e conhece a cidade de São Paulo, conversar um pouco sobre essa questão da violência. Nós temos as pesquisas, a mídia comenta de um grau de violência muito grande. A cidade de São Paulo é uma cidade gigantesca, tem 12 milhões de habitantes, uma desigualdade social fenomenal e nós assistimos a vários episódios de violência, uns mais enaltecidos, outros mais escondidos, né? E eu queria saber de você, como você tem acompanhado o crescimento ou decrescimento da violência, como é que você reflete sobre a que se atribui a tanta violência aqui na cidade? Isso é um fenômeno puramente social, tem outros fatores? O que você acha, Tarcísio? Bom, eu acredito que a violência ela é um fenômeno que é gerado exatamente pelos abismos que compõem a vida da cidade. São Paulo é uma cidade cheia de grandes abismos sociais, econômicos, culturais, políticos. E esses abismos eles vão crescendo também no convívio entre as pessoas. As pessoas vão se acostumando a viver em grandes abismos, não é? Parece que alguns lugares assim nós temos, como na periferia, o que se diz assim, uma pinguela, por onde a gente passa de um lado para o outro, mas a gente vive no risco de cair ainda também nesses grandes abismos que existem físicos, ideológicos, econômicos, enfim, em tantos aspectos na cidade, não é? Eu acho que essa é uma das grandes causas da violência. Não, o que nós temos observado é que muitas vezes as atenções se refletem assim, olha, o pessoal, a juventude na periferia é muito violenta, tem muitos episódios de jovens envolvidos na criminalidade, às vezes recrutados pelo crime organizado, pelo tráfico, e ali imagina-se que a violência é um fenômeno da pobreza, vamos dizer assim. Você acha que a violência é um fenômeno exclusivamente da pobreza ou as outras classes sociais também existe essa manifestação de violência? Eu acho que a gente poderia dizer que é um fenômeno da pobreza e a pobreza é um fenômeno também da riqueza. A riqueza, ela se define exatamente também pela realidade da própria pobreza. Viver na pobreza não deixa de ser também uma contextualização de uma violência que existe nas relações, na desigualdade das relações, que é fruto também do privilégio de de grupos, de minorias, de parcelas da própria população, seja numa sociedade ou na cidade como um todo, e que por isso mesmo nós vamos observando assim que ela se torna bem detectada. Hoje até se fala pouco da violência na periferia, ela é tão disseminada, ela já foi tão propalada, ela já é tão numerosa, e os nossos meios de comunicação já se acostumaram muito com ela. Entendi. Mas existe uma violência também dos grupos econômicos mais ascendentes, da classe média, da classe alta, são grupos que também às vezes ocupam o noticiário. As pessoas se assustam também com a violência do jovem da classe média, tripudiam determinados tipos de violência que são aí detectadas exatamente por jovens, por famílias de classe média, e de repente nós vamos observando que existe mais do que simplesmente uma violência que é determinada a uma camada social, mas uma violência que faz parte assim do imaginário, da esfera da ideologia, do comportamento humano na sociedade. E essa muitas vezes não é descrita como um grande problema, né? Ela é descrita, por exemplo, eu tenho acompanhado relativamente as manifestações que existem de violência através daquelas que são denunciadas ou pela mídia, pelos jornais, ou então por, vamos dizer assim, pelas comunidades, né? Olha, aqui tem muito problema de violência, aqui tem muitos jovens que são desassistidos, e de fato isso também é uma grande verdade, né? E é uma grande violência em si, né? O fato de você ter pessoas excluídas, fora
vamos dizer assim, do circuito da economia, da política, da sociedade, da cultura. Isso é uma forma de violência. E há uma reação natural, até pela sobrevivência, vamos dizer assim, né, das pessoas. Eu me lembro que os programas sociais que em 2000, a partir de 2000 até 2004 foram desenvolvidos na cidade de São Paulo, as pesquisas mostram que ocorreu uma queda no nível de violência, de crimes violentos, né? Porque falar de violência enquanto crimes violentos. E é óbvio que isso também é uma manifestação, na medida em que as pessoas se sentem excluídas, desprotegidas, desassistidas, reagem dessa forma, né? Com certeza. Tem a ver também com um certo privilégio que determinadas classes têm de se defenderem ou de não precisar se defenderem. Entendi. Né? Algumas pessoas se acham um tanto que imunes de responderem pública, judicialmente, pela violência que realizam, como se fosse haver assim um sistema judiciário, um sistema de punição que se direciona muito para as camadas empobrecidas, para as camadas de uma determinada cor de pele, uma determinada opção sexual. Não é? Até recentemente um juiz ele disse que jogo de futebol é uma coisa de hombridade, de masculinidade, de virilidade. Então existe uma ideologia no nosso meio que vai escamoteando que a violência também se dá e ela também é patrocinada por uma interpretação ideológica que favorece determinados segmentos e que empobrece, que violenta, que massacra, que julga com severidade outros segmentos, que em geral são segmentos mais desvalidos, menos assistidos, menos considerados da própria população. A gente nem pode dizer tanto que sejam necessariamente minorias. É verdade. Talvez minorias na força, mas não tanto em questões numéricas. Numéricas. Não, me parece, já que nós estamos discutindo aqui sobre violência, existe uma violência originária. Quando se fala de Brasil, existe uma violência originária, na minha opinião, no processo de colonização, de 400 anos de escravidão e depois das diversas, vamos dizer assim, gerações que vieram depois do processo de fim da escravatura, né, início de um novo modelo sem modelo de escravatura. Mas o modelo branco europeu ainda se impõe na discriminação, no tratamento da própria instituição com aqueles que têm cor de pele diferente, daqueles que têm... Com certeza. Que não tem conta corrente, não é que tem baixo saldo de conta corrente, que não tem conta corrente. Eu mesmo estudei na Europa, Perfeito. Né, num ambiente europeu. Quando a gente se definia como sul-americano, no ambiente universitário nós éramos discriminados. Ah, você é de lá, da América do Sul? Ah, então... Uma vez eu estava num ônibus em Roma, conversando com uns amigos meus que nós estudávamos em inglês. Um senhor do lado, ele perguntou, o senhor é americano? Eu disse assim, sim, sul-americano. Bah! Ou seja, existe um colonialismo que ele está muito presente na esfera global. Exatamente. Né? Que olha esse lado de cá do hemisfério como o lado da pobreza, da subserviência, do extrativismo. As próprias políticas hoje globais, a maneira de se pensar a economia, é sempre de extrair de nós as nossas riquezas, o nosso patrimônio. O Brasil foi feito assim. Claro. Né? Os que foram mandados para cá, ou eles foram punidos num determinado momento da história, vir para cá era uma punição, né? Ou era para se extrair riquezas, né? As esmeraldas, depois os ciclos do ouro, da cana-de-açúcar. Até hoje nós vivemos assim com esses grandes países, economicamente falando, do planeta, explorando a nossa realidade. E as ideologias que predominam são essas. Existe também uma violência na própria mídia. Exato. Ou a maneira de caracterizar a mídia. Nós tivemos um acidente aéreo aqui na cidade gravíssimo. Aliás, tem uma comissão de estudos tratando desse assunto aqui na Câmara. Uma comissão de estudos. E as rodoviárias? E os terminais de ônibus? É verdade. E na cidade a violência do trânsito? O trânsito, que absurdo. Não é? Quando chega alguém aqui que não é da cidade ou que vem de um outro país, onde você pisando na faixa do pedestre, o movimento dos carros deve cessar, você tem que orientar a pessoa que aqui a prioridade é o carro, não é a pessoa. É verdade. O carro é mais importante do que a pessoa. O carro tem que passar primeiro, não a pessoa.